Bem-vindo ao canal Escatológico. Hoje é dia 1º de maio e ao invés de, na verdade, nós estarmos comemorando o Dia do Trabalhador, né, que também é uma data gerada aí pela ideologia socialista, nós estamos, na verdade, comemorando inconscientemente o surgimento dos Illuminati. E aí, para eles deixarem, pelo menos na maioria do mundo ocidental, esse dia é o dia do trabalho, né? Então, para que escondam, na verdade, a submissão do mundo aos Illuminati, eles dizem que a data é comemorativa do dia do trabalho, mas na verdade não é. Então vamos ver aqui. Os Illuminati. Cadê? Tinha deixado aqui. Illuminati. Calma aí. Aqui. Compreendendo a mentalidade dos Illuminati, como pensam os membros da elite global. Este trabalho de pesquisa tem o objetivo de destacar uma impressionante entrevista de 3 horas de duração com o pastor Lindsey Williams, que pode ser assistida no YouTube, fornecer material de pano de fundo sobre os Illuminati e servir de auxílio para alguns leitores. Observe que na entrevista ele se refere aos Illuminati como a elite. O pastor Williams trabalhou durante cerca de 3 anos no início dos anos 1970, com um grupo de pessoas que mais tarde ele ficou sabendo que pertenciam ao círculo da elite global. 2 dessas pessoas mantiveram contato com ele ao longo dos anos e uma delas parecia estar disposta a revelar informações privilegiadas, supondo que ninguém acreditaria nelas. A apresentação relaciona-se principalmente com os planos dos Illuminati para o período de 2010 e 2011. Áudio em inglês. Vamos ver. Tem mesmo essa entrevista? O vídeo não está mais disponível, não é? Vejam só. Não está disponível. Engraçado, né? Os Illuminati são os verdadeiros governantes deste mundo. E hoje estamos comemorando aí, né? Na verdade, por imposição deles, é feriado. Como qualquer outro feriado religioso. Os Illuminati são os verdadeiros governantes deste mundo, a elite que exerce controle total sobre os sistemas financeiro e político de todos os principais países industrializados. Eles são descritos por Cristo como a sinagoga de Satanás, pois Satanás, Lúcifer, é o Deus deles. Eles adoram e servem a Lúcifer, o assim chamado anjo de luz, de forma parecida como os cristãos adoram e servem ao Senhor Deus. Poucas pessoas sabem que eles existem, embora Cristo tenha sido muito claro sobre a existência deles. Como o mundo é governado por Lúcifer e esses são os seus agentes leais, então eles também governam o mundo. Em um sentido muito real, eles são os meios pelos quais Lúcifer está implementando seu grande plano de obter controle total sobre a humanidade. Então assistam aí o significado número 44, né? Então vejam só, controle. E eu acompanho a Fórmula 1, né? E um inscrito no canal falou que o Lewis Hamilton, certo? Utiliza no carro dele o número 44. Quer dizer, ele está sempre no controle. E outro inscrito disse que 11 mais 33 forma 44, controle. Então, temos hoje aí uma corte, certo? Que tem 11 ministros. E a outra corte também, que seria uma corte superior, tem 33 ministros, né? Então, daí você tira, né, que o nosso povo está sendo controlado, manipulado. Eles querem dizer o seguinte: você não é livre, seu estúpido. Não existe liberdade. Né? E a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Então temos aí que ser livres em Cristo. Porque este mundo virou realmente uma cadeia, né? É o Prison Planet. Tem até aí um conspiracionista que tem um site, né? Foi bloqueado aí em todo lugar,
E é o planeta prisão, ou planeta brutal. É isso. Uma das razões por que os Illuminati conseguiram ser tão bem-sucedidos em se ocultar é que as pessoas normais acham difícil imaginar a existência deles. Como pode ser possível, elas perguntam, que essas pessoas possam estar tão imbuídas com a falsa luz de Lúcifer que tudo o que fizeram foi dedicado à obra dele neste mundo? O propósito desse ensaio é descrever o tipo de pessoa sobre o qual estamos falando e identificar a mentalidade e o modo como eles veem o mundo. O estereótipo tradicional de uma pessoa maligna e enganoso. Até cerca de 100 anos atrás, a maior parte da população do mundo ocidental professava a fé cristã. Isso significa que as pessoas reconheciam o mal como uma realidade tangível e uma ameaça presente ao seu bem-estar espiritual. Elas também sabiam que o mal era mais do que apenas a ausência do bem, mas também uma treva devoradora que poderia destruir os incautos. Hoje, essa compreensão foi totalmente perdida. Então temos aqui o Kissinger, né? Esse aqui é aquele Rockefeller que já morreu, esses outros dois não lembro quem são. Tá aí, se alguém souber, escreve aí. É correto dizer que Satanás se escondeu extremamente bem, induzindo a maior parte da humanidade a acreditar que ele não existe, que ele era simplesmente uma entidade mítica, que as civilizações anteriores, menos amadurecidas, precisaram criar para explicar o sofrimento e as adversidades neste mundo. Hoje, a malignidade é normalmente retratada como uma patologia. Uma pessoa patentemente maligna é frequentemente vista pelos profissionais como uma vítima de um sério distúrbio de personalidade que surgiu talvez devido a alguma anormalidade genética ou um trauma sofrido na infância. Desse modo, o mal é erroneamente reduzido a um fenômeno neurológico ou psiquiátrico, uma trivialização que falha profundamente em reconhecê-lo como uma realidade sobrenatural, independente e altamente destrutiva. É impossível compreender os Illuminati e a estratégia deles para produzir um sistema totalitário de governo global sem reconhecer que a malignidade extrema existe, que algumas pessoas fazem a escolha de servir essa força sobrenatural das trevas e que a hierarquia pela qual elas operam é coordenada a partir do mais alto nível pelo próprio Lúcifer. Em outras palavras, devemos considerar seriamente a referência que Cristo fez a respeito da existência da sinagoga de Satanás. Você se lembra da tentação de Cristo no deserto? O príncipe das trevas ofereceu dar os reinos deste mundo ao Senhor se ele se inclinasse ou adorasse. Observe que essa tentação não faria sentido se Satanás não possuísse de fato o poder de cumprir a proposta. Isto é exatamente o que Satanás faz com aqueles que o servem hoje, assegurando-lhes um sucesso terrenal extraordinário, porém imerecido, em troca da inquestionável lealdade e obediência. Então temos aí o Soros, esse aqui não sei quem é, o Bush e a Hillary Clinton. Se vocês souberem aí, vocês deixam no comentário, por favor. Uma jornalista que cobriu o julgamento de Eichmann em 1962 ficou admirada pela total disparidade entre os horrores dos crimes cometidos por aquele infame oficial nazista e o indivíduo frágil de aparência comum que estava diante dela. Ela lutou para encontrar uma descrição adequada para aquela enorme contradição. Como um homem tranquilo que estava simplesmente realizando seu trabalho pôde organizar o assassinato em uma escala tão grande? Eventualmente, ela se contentou com apenas 4 palavras: a banalidade do mal. Pensamos geralmente que a malignidade extrema deva ser fácil de discernir, mas ela não é. A indústria do cinema em Hollywood, a maior máquina de propaganda dos Illuminati, tem feito seu trabalho muito bem. Após décadas de doutrinação, a maioria das pessoas espera que o indivíduo maligno exiba alguma característica exterior que indique as trevas sobrenaturais em seu coração, mas elas estão enganadas. Devemos descartar todos esses estereótipos, caso contrário, a banalidade do mal nos enganará repetidamente. A elite global é formada por pessoas da mais alta cultura, charme e educação que existem no mundo. Ninguém nunca suspeitaria que um consórcio desse calibre, com credenciais profissionais impecáveis, esteja atarefada com o planejamento da Terceira Guerra Mundial e, em seguida, de uma ditadura marxista. Os membros dessa elite estão tão perfeitamente possessos pelo ideal luciferiano, tão plenamente alinhados com seus propósitos gerais, que são virtualmente indetectáveis. Os objetivos e filosofia dos Illuminati. Se eles fossem profundamente sigilosos sobre si mesmos, teríamos uma imensa dificuldade de entender como a mente deles funciona. Felizmente para nós, muitos deles são arrogantes e gostam de exibir sua superioridade intelectual. Basta examinar os escritos de homens como H.G. Wells, Aldous Huxley ou Bertrand Russell para ver a arrogância e as atitudes intensamente antibíblicas que caracterizam a mentalidade dos Illuminati.
Eles consideram que têm o direito de governar este mundo e estão trabalhando em silêncio, aguardando o momento certo para que sua longamente planejada nova ordem mundial possa ser estabelecida. Podemos aprender muito mais sobre a mentalidade deles examinando suas crenças. Para começar, eles não são ateístas. Como já vimos, o Deus deles é Lúcifer. Embora o cristianismo retrate Lúcifer como Satanás, a suprema incorporação de tudo que é maligno, eles o veem como o único Deus verdadeiro. Para eles, ele é aquele que traz a luz, a verdadeira fonte de todo conhecimento e poder. O objetivo na filosofia deles é se tornar totalmente imbuído com a luz de Lúcifer. Qualquer um que alcance esse estado de iluminação é conhecido como um Illuminatus, plural Illuminati. Vemos mais fotos aqui. O Soros, mais velho. Esses aqui eu não reconheço. Esse aqui... Quem souber aí, identifique esses procurados. Eles consideram a ciência e a tecnologia como as chaves para a expansão ilimitada da influência humana no universo. Então, esses canais aí que defendem, com unhas e dentes, essa ciência ridícula, até mesmo cristãos, eles estão aí imbuídos do espírito de Lúcifer. Estão imbuídos com o espírito de Satanás. Queiram ou não queiram. Dá aí pulinho de 10 metros que eu falei isso, cara. Mas é verdade, tá bom? Tá aí. Esse conhecimento é transmitido aos poucos por Lúcifer para aqueles que o servem bem. E outra coisa, há cristãos que estão enganados, agora há outros que sabem muito bem o que estão fazendo, tá? Aí você julgue aí o que eu estou falando, tá bom? Eventualmente, o homem solucionará o problema do envelhecimento e da viagem no espaço e poderá colonizar planetas distantes. Com o tempo, eles acreditam que o homem superior poderá se tornar ainda mais forte por meio da inserção em seu corpo dos avanços produzidos pela eletrônica e pela genética. Eles consideram o Deus da Bíblia como falso, um opressor que tenta manter o homem em submissão, retendo conhecimento e ensinando uma filosofia fraca e desprezível. Por outro lado, Lúcifer é visto como grande libertador, aquele que ajuda o homem a alcançar sua natureza divina. Eles sabem, porém, que o Deus da Bíblia não pode ser derrubado. Em vez disso, eles acreditam que Lúcifer é igual a esse Deus e que os dois lutarão um contra o outro por toda a eternidade. Assim, os Illuminati imaginam o universo em termos dinâmicos e dualistas, bom e mal, positivo e negativo, macho e fêmea, forte e fraco, luz e trevas. O verdadeiro objetivo de qualquer ser humano é adquirir um conhecimento tão perfeito do bem e do mal que ele possa ascender em triunfo sobre o conflito cósmico e viver como um Deus. Você deve se lembrar que o conhecimento do bem e do mal é exatamente aquilo que Satanás ofereceu a Eva no Jardim do Éden. Ele também prometeu que, se ela obtivesse conhecimento, poderia se tornar uma deusa no perfeito sentido da palavra. Isto mostra como as mentiras de Satanás nunca mudam e que ele continua a ensinar a mesma filosofia de rebelião, que também é totalmente falsa. De acordo com a elite, muitos poucos indivíduos terão a força para se tornarem um Illuminatus. A maioria é fraca. De fato, incontáveis milhões são tão fracos que merecem ser destruídos. Eles estão simplesmente consumindo os recursos e poluindo o planeta Terra. Aqueles que já estudaram os planos dos Illuminati acreditam que eles têm a intenção de despovoar grandes regiões do planeta e permitir que elas retornem ao estado silvestre natural. Isto está de acordo com o cenário de fim dos tempos descrito no Apocalipse, em que uma grande proporção da humanidade morre em questão de meses, vitimada por doenças, fomes e outras calamidades. É por esta razão que a teoria da evolução é tão importante para os Illuminati. Eles veem os seres humanos como animais, exatamente como as outras criaturas na Terra. Eles deveriam evoluir para cima, porém poucos fazem isso. Somente aqueles que vêm das linhagens sanguíneas da elite é que conseguiram sair de seu estado humano fixo, a prisão em que são mantidos pelo Deus da Bíblia, estão se movendo em direção às alturas exaltadas do iluminismo e da liberdade espiritual. Os Illuminati, que são principalmente anglo-saxões, usam a ciência ocultista da evolução para justificar seu intenso racismo. Apenas raramente um indivíduo que não seja branco é considerado por eles como possuidor das qualidades espirituais necessárias para ingressar em seu meio. Há várias gerações que as famílias da elite ensinam essa filosofia exclusivista para seus filhos. Eles trabalham em conjunto para fortalecer sua influência coletiva na sociedade e, para esse fim, tradicionalmente direcionam seus filhos a escolherem carreiras no sistema financeiro, na área jurídica e na política. Em décadas recentes, o nível de envolvimento prático deles foi grandemente expandido para corresponder ao tremendo aumento do poder e influência que eles agora exercem nas grandes empresas transnacionais e instituições internacionais. Essas famílias de elite sempre garantem que seus filhos recebam a educação de primeira classe, em seguida selecionam aqueles que forem os mais brilhantes para receberem treinamento avançado. Elas são intensamente nepotistas e, uma vez que firmem o pé no nível mais alto das grandes empresas transnacionais, instituições chaves abrem ainda mais as portas para seus parentes.
Como esse processo continua há várias gerações, elas foram capazes de coordenar seus esforços com tanta eficiência que dificilmente há uma grande organização em algum país industrializado que as famílias da elite não controlem ou influenciem de algum modo, seja diretamente ou por meio de procuradores. Por volta de meados do século XX, elas parecem ter tomado a decisão deliberada de aceitar indivíduos que não são membros dos Illuminati, mas que, devido às suas habilidades e exposição, podem se provar úteis para a elite. Candidatos adequados são identificados, selecionados no nível universitário e depois recebem o treinamento necessário, bem como são apresentados aos atores principais por meio de mecanismos como as bolsas acadêmicas Rhodes ou da Associação Fulbright. Se você vê tudo isto como meramente uma conspiração, entre aspas, e, portanto, como algo improvável, está perdendo ponto. Há muito tempo que se sabe que as pessoas muito ricas e influentes trabalham em conjunto para fazer avançar seus respectivos interesses. Essas cabalas e cartéis são frequentemente chamados de círculo de ouro. A única característica distintiva do cartel dos Illuminati é que ele está operando há muito tempo, trabalha entre as fronteiras nacionais e seus membros mais influentes são praticantes do ocultismo. De fato, se você considerar a depravação da natureza humana e as lições salutares da história, seria surpreendente se um cartel dessa natureza não existisse. De todas as organizações subversivas que buscam seus próprios interesses que existiram desde a Idade Média, nenhuma foi tão cruel, ambiciosa, tão estratégica em suas abordagens quanto os Illuminati. É por isto que eles se sobressaíram e estão hoje no topo. O ponto preciso na história em que eles tomaram o controle é difícil de identificar. Uma das marcas características dos Illuminati é a sua capacidade de criar organizações secretas que sirvam aos seus propósitos. Desse modo, eles podem exercer controle sobre aqueles que gerenciam as instituições mais importantes na sociedade. Além disso, como os membros dessas organizações estão comprometidos por juramentos secretos e promessas de obediência permanente aos membros de escalão mais alto, eles podem ser manipulados de formas que eles mesmos não compreendem. A mais conhecida dessas organizações secretas é a maçonaria. Talvez o instrumento mais eficaz que os Illuminati têm para fazer e avançar sua causa. Não somente a maçonaria é uma estratégia para atrair empresários e profissionais interessados em alcançar a melhoria social, mas também, de uma forma engenhosamente disfarçada, é uma guilda complexa, construída com base em princípios luciferianos. Sem mesmo saber desde o dia em que ingressa e faz juramento maçônico, o juramento maçônico, cada membro jura sua lealdade resoluta a Lúcifer. A maçonaria cresceu a partir das sociedades ocultistas do Oriente Médio, principalmente a cabala judaica, a magia egípcia e as escolas de mistério da antiga Grécia. À medida que ela se dirigiu ao Ocidente e se incorporou dentro da estrutura formal em vários países europeus, ela provou ser meio difícil de controlar e coordenar. A tarefa de unir esses vários ramos ficou com os maçons mais poderosos na Europa e na América no século XIX, notavelmente Albert Pike, Giuseppe Mazzini e Lord Palmerston. Esse processo de unificação incluiu a criação de uma escola de maçonaria de elite profundamente luciferiana, conhecida como Rito Paladiano. Acredita-se que alguns dos membros de nível mais alto dos Illuminati sejam membros desse rito. Neste ponto, por volta de 1870, os Illuminati tiveram um alcance global que necessitavam para colocar seu grande plano em ação. Por meio dele, eles visavam solapar a independência e soberania dos principais países industrializados e colocá-los todos dentro de um sistema consolidado de governança global, que eles então viriam a controlar. Esta é a infame nova ordem mundial, a qual os presidentes norte-americanos, primeiros ministros britânicos e outros líderes internacionais têm feito alusão nos últimos 20 anos. Como as massas teriam resistido à criação de uma entidade assim, ela teria de ser imposta furtivamente. Mas furtividade apenas não seria suficiente. Algumas marretadas também seriam necessárias para quebrar a ordem antiga, a configuração existente de estados soberanos independentes e substituída por entidades políticas progressivamente maiores que poderiam então ser fundidas para formarem um governo global. Eles reconheceram que 3 marretadas seriam necessárias. A Primeira Guerra Mundial, destruiria os impérios da Europa e do Oriente Médio, estabeleceria na Rússia uma versão menor do sistema político totalitário que eles estão planejando impor futuramente sobre todo o mundo. Isso também lhes permitiria estabelecer a primeira instituição política global, a Liga das Nações. A segunda marretada, a Segunda Guerra Mundial, criaria turbulência em toda a Europa e Ásia e lançaria os fundamentos para a China comunista, a União Europeia e as Nações Unidas.
Antes da Primeira Guerra Mundial, as nações da Europa já tinham estabelecido o controle total sobre o continente inteiro da África, enquanto que os Estados Unidos tinham um forte controle sobre a maior parte da América Latina. A Grã-Bretanha controlava a Índia, grandes porções do Oriente Médio e, por meio de representantes, o Canadá e a Austrália. A Rússia e a China estavam sob controle total dos Illuminati, enquanto que o Japão caiu em suas mãos em 1945. Isso deixou como desejado apenas um grande ator no cenário internacional, os Estados Unidos. Os Illuminati visavam usar a terceira marretada para enfraquecer fatalmente os Estados Unidos e traumatizar o restante do mundo. Eles sabem que quando esse golpe for dado, todos clamarão para que uma organização internacional restaure a calma a qualquer preço. O preço cobrado pela elite governante será a abolição do sistema existente dos Estados soberanos e independentes e a criação de um sistema global de governo. Uma vez que os Illuminati têm essa estrutura global estabelecida, eles então serão capazes de lentamente apertar os laços até que o mundo esteja firmemente nas mãos de uma ditadura marxista perfeitamente funcional. Os Estados Unidos são literalmente o último homem em pé. O único obstáculo entre os Illuminati é a criação de um governo mundial único. Essa terceira marretada virá por meio da devastação causada pela Terceira Guerra Mundial. Nos últimos 100 anos, os Illuminati colocaram os dominós necessários em suas posições, usando uma série de situações críticas criadas de forma deliberada. O Oriente Médio, as Coreias do Sul e do Norte, a Caxemira e Taiwan. Eles planejam colocar em ação uma sequência de ataques nucleares recíprocos que matarão milhões de pessoas e desestabilizarão grandes partes do globo. Os Estados Unidos, sendo aliados de Taiwan e da Coreia do Sul por força dos tratados internacionais, serão levados a uma confrontação mortal com a China. Enquanto isso, hordas radicais do Islã tentarão derrotar Israel, e tensões antigas entre o Paquistão e Índia, ambos os quais têm mísseis nucleares, se transformarão em uma guerra total. A maior parte do sofrimento na Europa virá por meio de uma escassez de petróleo e de alimentos, colapso do sistema bancário internacional e atividades terroristas ocasionais. O uso de armas biológicas e da tecnologia para provocar terremotos não devem ser descartados. Pelo menos este parece ser o plano. Nunca podemos ter certeza, pois eles continuam a modificar, a atualizar a estratégia de acordo com as circunstâncias. Isto permite que eles se aproveitem ao máximo das condições auspiciosas e escondam suas atividades subversivas por trás da capa de eventos aparentemente normais. Então está aí esse texto, né, pessoal? É grande, certo? Mas aí... Mas não dá para cortar, eu estou gravando para o meu canal. Eu tô pensando que você tá Não, ainda não dá para... Eu não dá. Agora, isso aqui que a gente está falando vai sair. Ó. Então tá aqui, ó. Está aí, né, os planos. Eu vou deixar o link aí desse artigo, ok? Para vocês lerem com mais cuidado e pesquisarem, ok? Mas é isso, hoje é 1º de maio e comemoramos inadvertidamente o dia dos senhores deste mundo que jaz no maligno. Fica a dica.